Boa noite, queridas irmãs, bom dia ou boa tarde, eu não sei que horas que você vai estar tendo acesso a essa aula, mas é muito bom mais uma vez encontrar com você nesse tempo juntas, onde mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu convido você então, o que você está fazendo para você parar nesse momento e nós vamos ter então uma palavra de oração para começar esse tempo juntas. Querido Deus, nós te louvamos pela bênção desse tempo que mais uma vez o Senhor nos dá. Que a tua palavra tão abençoadora aos nossos corações esclareça todas as nossas dúvidas, nos ensine, nos conforte e que nós possamos cada vez mais aprender do Senhor riquezas maravilhosas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Que esse tempo juntas faça realmente diferença na nossa vida espiritual e que ao findar de meditar na tua palavra, possamos realmente ter entendido a tua vontade, ouvido a tua voz através da tua palavra lida e explicada. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento no precioso nome de Jesus. Muito bem, minhas queridas, semana passada nós começamos nossa aula relembrando algumas coisas importantes porque nós começamos a estudar sobre dons. E nós sempre falamos que quando a gente fala sobre dom, 3 textos têm que já vir na nossa memória ou na nossa lembrança. Quais são esses textos? Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios. O livro de Romanos, que é o qual nós estamos estudando, fala sobre os dons permanentes, os dons que Deus concedeu à igreja dele, e enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, até o dia do arrebatamento, onde estaremos para sempre com o Senhor, nós estaremos usufruindo desse dom com um só objetivo: fazer com que a igreja do Senhor cresça espiritualmente falando. Então, executamos os propósitos que Deus tem para a vida de cada um. No livro de 1 Coríntios tem os dons provisórios. Foram dons de sinal para comprovar porque a Bíblia ainda não estava completa, então eram sinais para fazer com que muitas pessoas crescem em alguns sinais que especificamente aconteciam no Novo Testamento para identificar que o Messias se encontrava na terra. Falamos sobre isso também. E os homens dons, pastores, mestres, evangelistas, e em outro momento falaremos também sobre eles. Mas eu deixei lá no nosso grupo uma pergunta. Qual era a pergunta? A pergunta é: aconselhamento é ou não é um dom? E de antemão eu quero agradecer a presença de todos que participaram. Tivemos muitas irmãs que responderam, que colocaram o seu posicionamento, e isso foi muito importante para todas, com certeza, que tiveram o privilégio e a oportunidade de ler. Mas então, vamos lá. O que significa um dom? Lembrando, o dom é um presente. É um presente de quem? De Deus para quem? Para o crente. Quando que a gente ganha esse presente? No dia que aceita Jesus como Salvador. Agora, pensando já de antemão para a nossa pergunta, indo para o nosso texto de Romanos 12. E vai aparecer na tela então, e eu dei destaque para os dons que são permanentes. O nosso foco são os dons permanentes, quer dizer, estão ativos, e cada vez que uma pessoa ouve o Evangelho, entende que é pecador, aceita Jesus no coração, no mínimo ele ganha um dom para ser usado para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Então vamos lá, o nosso texto base, Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8. Acompanhe comigo ou na sua Bíblia ou então na tela que está aparecendo juntamente conosco no decorrer da aula. Diz assim a palavra de Deus: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada para o crente. Quais são os dons que estão ali no texto classificados? Primeiro, está em negrito, profecia. Já vimos que profecia é aquele que proclama a palavra, aquele que está diante de alguém proclamando a palavra que já foi revelada. Seja segundo a proporção da fé, versículo 7. Se ministério, ou então o dom do serviço.
que nós também já vimos, tudo que a pessoa vê, de repente ela é impulsionada a fazer sem ninguém precisar ficar mandando. Ela vai e tem a iniciativa, ela nunca está parada. Ela percebe uma necessidade e ela vai lá trabalhar igual formiguinha. Então, o dom do serviço. Dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, aquele que tem a habilidade, tem o dom de pegar, às vezes, textos complicados, prega a palavra de Deus e a pessoa entende com muita clareza, tem o dom de ensinar a palavra de Deus. Esmere-se no fazê-lo. O que exorta, o que significa exortar? Aquele irmão que vê que o outro tem andado errado, ele chama para perto e ele vai então ensinar a palavra de Deus, mostrando onde que está o erro, e ele vai usar a habilidade do aconselhamento, mostrar através da palavra de Deus. A exortação ou encorajamento, aquele que apoia. E uma coisa que eu acho assim fantástica no dom da exortação ou encorajamento é que às vezes as pessoas estão tão desanimadas, e quem tem o dom ou da exortação ou do encorajamento, às vezes em poucas palavras enche o coração de uma pessoa como se fosse um bálsamo. E continuando o texto, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Quantos dons você viu aí no texto? Pega a sua Bíblia e circula lá. Profecia, ministério, ensino, exortação ou encorajamento, contribuição, presidir e misericórdia. São 7 dons que o texto apresenta no livro de Romanos. Dons que são para hoje. Então, no mínimo, você tem um desses dons. Nós ainda não entramos na aula de contribuição, do presidir, que é a liderança, e da misericórdia. Por quê? Porque hoje nós queremos responder a uma pergunta que envolve muitas coisas. Aconselhamento é ou não é um dom? Antes disso, eu queria lembrar você que quando você para pensar e ouvir muitas coisas, você vai perceber que muitas seitas vão colocar que o dom da exortação é o dom de aconselhamento. Não é. Então, respondendo de uma forma muito simples a pergunta, o aconselhamento é um dom? Não. O aconselhamento é uma ferramenta. Posso chamar que o aconselhamento é uma habilidade, e eu posso dizer também que é um talento. Por que eu posso falar isso? Olha só, no próximo slide eu pontuei o segundo. O aconselhamento é uma habilidade, um talento. Existem até cursos que ensinam como falar bem, ensinam pessoas que têm dificuldades, ensinam a gravar textos, a ter uma boa memória, tudo isso para facilitar a vida das pessoas no cotidiano. Com certeza você já teve um professor que falava muito bem e que deu, quem sabe, conselhos muito bons para a sua vida profissional. Existiram algumas irmãs lá no grupo que falaram, eu tenho assim pessoas que deram cursos para mim, que nos deram excelentes conselhos profissionais, porque incrédulos também têm talentos. Eu tenho professores e profissionais que marcaram minha vida no decorrer da minha história profissional, que fizeram muita diferença nas minhas escolhas, mas é um talento natural. Todas as pessoas que têm filhos, pais ou mães, eles aconselham todos os dias os filhos. E existem pais e mães que não são crentes, mas eles aconselham. Ainda que os conselhos nem sempre são bons, a própria palavra diz que vós, sendo maus, sabem, vocês querem dar boas coisas aos seus filhos. Imagina o que Deus não tem de propósitos melhores para nós, que somos realmente, verdadeiramente filhos de Deus, nascidos em Cristo. Mas, por mais que um pai seja incrédulo, existem muitos pais muito prudentes que dão conselhos muito bons aos filhos. Mas se o dom é só para o crente, então eu posso tirar, porque primeiro eu não vi no texto que realmente o aconselhamento está lá. O nome, aconselhamento, não está no texto de Romanos capítulo 12. Então eu já descarto a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que incrédulos também têm essa facilidade, essa habilidade em falar, em às vezes ser guia, em às vezes ajudar a pessoa dando conselhos
bons conselhos. Então, também eu coloquei ali que o aconselhamento, ele é uma ferramenta que pode ser útil se bem utilizada. Repara, você que já tem um convívio dentro de uma igreja há muitos anos, você pode parar para pensar que todo mundo se aconselha numa conversa, num grupo onde nós nos reunimos na hora do almoço. Se estamos todos crentes juntos reunidos, nós estamos numa conversa se aconselhando, não é verdade? Então, formal ou informalmente, todos nós, no nosso convívio, na nossa comunhão, nós estamos nos aconselhando. Agora, pensa, e eu coloquei aqui um exemplo da tesoura. A tesoura é uma ferramenta muito, muito útil, na minha casa, na sua casa também. É uma das ferramentas que a gente usa na cozinha, no material escolar, em todos os lugares. Uma tesoura resolve muito a vida de muitas pessoas. Agora, eu coloquei ali uma arte que alguém fez usando uma tesoura. Cortando bem cortadinho, dependendo do que a pessoa vai fazer, a tesoura é uma benção. Mas eu coloquei um menininho indo pegar a tesoura. Se uma criança que não tem nenhuma noção de perigo vai e pega a tesoura, pode acontecer um desastre. Então, veja que a ferramenta aconselhamento, ela pode ser uma bênção, como ela pode ser uma maldição. Eu já vi no decorrer da minha vida cristã, crentes muito bem intencionados, que chegaram para dar um conselho para alguém, mas não tinham conhecimento da palavra e deram um conselho errado. E pessoas tomaram decisões difíceis, influenciadas por um mau conselho. Nem tudo que parece um bom conselho vai me dar consequências felizes no final. E hoje, principalmente, muitas pessoas, a filosofia do mundo é: você tem que ser feliz. E às vezes você percebe que muitos crentes querem ser felizes. Você e eu fomos criados para levar as boas novas para o mundo perdido. Nem sempre a gente vai estar feliz executando o nosso ministério, colocando na prática nossos dons. Às vezes vai ser difícil e vai ser triste, mas Deus prometeu que Ele ia nos usar para a glória dEle, que no mundo teríamos aflições. Mas aqui não é um mundo que você veio para ser feliz, você veio para servir o nome de Deus nesse mundo. É um dos propósitos pelo qual você veio para cá. Então, quando você para pensar em aconselhamento, muitas pessoas usam mal essa ferramenta. Por causa do mau uso do aconselhamento, existem hoje muitas seitas e heresias. Para pensar no momento que nós estamos vivendo. Você olha e você vê muitas discussões no meio de crentes que falam assim: ah, então não está tendo culto, mas isso é falta de fé. Imagina não ter culto. A Bíblia fala que a gente tem que ter fé, mas a Bíblia que fala que a gente tem que ter fé também fala que a gente não deve tentar a Deus. Então eu não posso tirar um texto do seu contexto. Eu tenho que entender os conselhos que a palavra de Deus realmente me dão como um todo. Se eu pego um versículo sozinho, eu invento uma mentira usando a verdade de Deus. E é o que você vê em várias igrejas. Ah, porque o crente não pode ficar doente, então a gente vai ter que fazer culto porque crente não pode ficar doente. Porque Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades, mas um dia o crente vai morrer de alguma coisa. E eu conheço crentes, e pode ser que você também já conheça algum crente que já pegou o coronavírus e ficou doente. Conheço inclusive um que já morreu como consequência do coronavírus. Tinha lá algumas debilidades físicas e faleceu. Então eu preciso ter realmente discernimento do que eu vou falar, para eu não me tornar uma herege, como muitas seitas por aí têm líderes que falam muito bem, e que você olhando para um líder, você pode até pensar: gente, como esse homem chama multidões, porque ele fala bem, mas ele ensina muito erroneamente as pessoas. Então você não pode, e nem eu podemos, realmente caminhar por uma situação e de repente errar. Eu tenho que, quando eu entro para aconselhar uma pessoa, eu tenho que ter convicção que aquilo é bíblico. Eu tenho que entender, eu estou aconselhando a pessoa segundo o meu coração, segundo a amizade que eu tenho com ela,
ou segundo a vontade de Deus, porque às vezes não é fácil você aconselhar uma pessoa, você chegar para ela e dizer assim, está errado. Você tem que ter coragem, mas você tem que saber como conduzir a pessoa na palavra de Deus, porque quem vai conduzir a pessoa, a verdade é o Espírito Santo e a palavra dele. De repente você pode assustar a pessoa. Caminhando então para o final da nossa comparação. Como que eu posso olhar o aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico é uma ferramenta que eu uso em todos os meus dons, por incrível que pareça. Então eu não posso dizer que ele é um dom, ele é uma ferramenta. Onde que eu vejo aconselhamento bíblico? Dentro da profecia. Quando Jesus ele ensinava sobre o reino de Deus, no final ele deu um conselho. Ele falou assim em determinado momento, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele podia fazer essa promessa, foi um conselho que ele deu. Ele não impôs, mas ele aconselhou. Outro conselho que ele deu também, ele pregava, e aí ele falava que o reino dele não era desse mundo, ele explicava sobre o céu. Mas no final também ele deu um conselho, usando o aconselhamento bíblico. Ele falou que ele realmente pode dar paz, que no mundo ia ter muitas aflições, mas ele podia dar paz. Então um pastor, quando ele prega, ele pode em determinado momento realmente usar da ferramenta do aconselhamento. Você tem dois caminhos, o certo e o errado, e você tem que escolher. Qual que você vai escolher? Eu aconselho que você caminhe realmente com Deus. Então é o ministério do aconselhamento. Também quando você para pensar no dom do serviço. Eu posso usar aconselhamento no dom do serviço? Dorcas, ela é uma das mulheres que marca a minha vida porque ela gostava de trabalhar. Costurava. E o texto fala que ela visitava doentes, que ela fazia isso, que ela fazia aquilo, o tempo todo rodeada de gente. Numa conversa, será que Dorcas não aconselhava? Aconselhava com certeza. E era um bom testemunho para todos. Próximo dom, o dom do ensino. E dom do ensino e exortação, onde eu peguei um texto só para mostrar dom do ensino, exortação ou encorajamento. Paulo chama o jovem pastor Timóteo e ele, naquele texto, ele diz assim, olha Timóteo, ele começa a dar conselhos para Timóteo, o ministério, a ferramenta do aconselhamento, usando a palavra de Deus. Então ele aconselha Timóteo que a luta contra os perigos são tantas, mas você, Timóteo, jovem pastor, exorta, quer dizer, chama os crentes para prestarem atenção na palavra de Deus, para ficarem animados. E você, Timóteo, tem feito um excelente trabalho, é o que o texto diz. Concluindo, então, a resposta com relação que o aconselhamento é uma ferramenta. O que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16? Toda escritura, ela é divinamente inspirada, quer dizer, Deus soprou, os homens escreveram guiados por Deus. Deus é o autor de toda a palavra e ela é proveitosa, ela é útil para quê? Para nos ensinar, para nos repreender, dom da exortação, dom do ensino, para corrigir, puxa, eu estou caminhando errado, de repente no dom da exortação, num aconselhamento me coloco no prumo de novo, e para instruir, para eu aprender em justiça. Então, eu espero que tenha ficado claro que o recurso, a ferramenta do aconselhamento, ela é uma ferramenta que todos os dons podem usufruir dela. Uma vez sendo bem usado, o dom vai ser muito bem usado, útil na Igreja de Deus e para a glória dele. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração e que ela tenha sido esclarecedora. A minha próxima, não vou deixar uma pergunta, mas eu vou deixar para você um desafio. Dentro dos dons que nós já vimos até então, escolha um personagem bíblico, uma mulher ou um homem, e coloque lá qual é o dom que você acha que essa pessoa tem, e aí compartilhe conosco no grupo. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.